Eu queria rapidamente deixar um desafio para vocês, nesse encerramento aqui, né? Em dose homeopática, nós vamos fazer outros dias desses com as crianças, né? E nós vamos avisar. Então, um pedido que eu faço assim, não deixe de trazer, porque é importante para eles vão crescendo com algumas amizades aqui, né? E isso vai construir algumas coisas que são importantes para eles, né? Então, obrigado pela confiança, né? E obrigado pela oportunidade que vocês nos deram de poder investir um pouco mais neles, né? Tiveram teatro, eles vão contar tudo para vocês, né? Alguns, se você falar assim, como foi? Ele falar assim, foi bom. Ele quer dizer que foi espetacular, foi maravilhoso, ele não vai narrar todos os detalhes, mas ele adorou, tá bom? Então, tá aí, e eu queria deixar um desafio para vocês. Quando eu era criança, meu pai fazia coleção de moeda. Então, na caixa de ferramenta do meu pai, ele tinha uma caixa de ferramenta, aquela antiga azul assim, que abria, de ferro. Meu pai tinha uns negócios assim, que eu não lembro o nome como que era, redondo, e tinha várias moedas dentro. Várias moedas dentro. Então, meu pai fazia coleção de moeda. E fazia coleção de moeda, e ele gostava muito de alguns cantores antigos, e ele tinha aquele monte daqueles LP, bolachão assim grande, sabe? Então, eram duas coisas que ele tinha, ele gostava muito. E eu me lembro que ele não deixava a gente chegar perto da caixa de ferramenta dele por causa das moedas, né? Porque aquilo ali seduzia a gente de alguma maneira de pegar aqueles negócios. E eu me lembro que uma vez eu peguei aquela caixa de ferramenta dele e abri as moedas, e eu percebi que tinha algumas fichas telefônicas. E naquela época, eu não sei, você que é mais novo, que nasceu na década de 80, existia uma coisa que chamava orelhão. Né? E o orelhão tinha um telefone. E para falar no telefone, a gente não usava cartão, a gente usava ficha telefônica. E tinha 3 tipos de ficha. E uma ficha encantou quando eu li a caixinha de moeda do meu pai. Meu pai tinha a ficha local. Local você ligava só para dentro de Jacareí. Tinha a ficha para ligar para outros lugares, que era o DDD, lembra? DDD. E tinha uma ficha que me encantou, que ela era prateada, que era DDI. Tinha uma ficha, Descagem, Distância Internacional. Né? Mas eu quero usar essa ideia do DDD, e eu queria, assim como aquelas moedas, aquelas fichas me encantavam, e eu olhava para ela e contava para todo mundo que meu pai tinha, e era segredo, mas eu contava. Eu quero falar para vocês rapidamente sobre o DDD das crianças. E eu entendo que esse DDD das crianças são 3 coisas básicas que nós temos que suprir aos nossos filhos. E eu quero partir disso, olhar para o texto sagrado, o texto da palavra do Senhor, eu quero ler, mesmo você não tendo a Bíblia com você, não tem problema, eu vou ler um texto só, depois eu vou fazer comentário de outros textos. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, obrigado, irmãos aí que projetaram para a gente, obrigado. Então, olha só, vamos falar junto, vamos lá? Pais, ok. A gente, como pai, a gente gosta muito do versículo anterior que diz, honra teu pai e tua mãe. Mas, Paulo, na carta aos Efésios, ele divide a carta aos Efésios de 6 capítulos da seguinte maneira. Os 3 primeiros capítulos diz quem eu sou. E os 3 últimos capítulos de Efésios diz o que eu devo fazer. E aqui há uma tarefa que nós pais precisamos estar atentos a ela. Qual é? Pais, não irritem seus filhos.
essa exortação, ela precisa ser muito bem entendida. Eu quero dar só o contexto que esse texto foi escrito. O Império Romano, esse texto foi escrito dentro do Império Romano. No Império Romano existia uma lei que chamava Pater Potestas. A Pater Potestas significa que o pai tinha o direito absoluto na vida do filho. Que direito absoluto? O pai podia casar o filho com quem ele quisesse. O pai podia divorciar os filhos na hora que ele quisesse. O pai podia vender o filho como escravo. O pai podia rejeitar o filho após o parto. O pai tinha poder na cultura romana até de mandar prender o seu filho se ele fosse desobediente. Imagina se fosse os dias de hoje, né? A gente já tem problema com a população carcerária, imagina como é que não seria esse negócio. Então, esse texto é escrito dentro de um contexto que tem como objetivo frear o abuso dos pais nos filhos. Então esse texto foi escrito dentro desse contexto, onde o Império Romano dava todo o poder aos pais sobre os filhos. E aí Paulo vem com um texto revolucionário. E ele diz o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. E ele diz que uma das maneiras que eu posso usar para não irritar os meus filhos é criar os filhos... De novo, Gabi, de novo, por favor. Uma das maneiras que eu devo fazer para não irritar os meus filhos é criar os meus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando eu crio na instrução e no conselho do Senhor, eu deixo de irritar os meus filhos. Eu deixo de suscitar ira nos filhos. Eu não estou dizendo quando fica nervosinho por coisa aqui e acolá, você é culpado. Não é isso que eu estou dizendo. Tá bom? Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos. E de vez em quando a gente fica provocando eles, não é verdade? Né? Eu lembro que quando os meus filhos estavam numa idade... Não, depois eu falo disso. Tá bom? Não é por qualquer coisinha. Então nós precisamos estar atentos a isso. E eu gostaria de sugerir esse DDD da criança. Primeira coisa para criar o filho na admoestação e no conselho do Senhor, ou segundo a instrução e o conselho do Senhor, eu preciso ter com o meu filho coisa que... E o que eu vou falar você já sabe, eu só vou reforçar. O primeiro D do DDD eu vou chamar de diálogo. Parece até abuso da minha parte sugerir isso para vocês em plena geração que nós vivemos. Mas não é. Há muitas famílias que os pais não têm diálogo nenhum com os filhos. Alguns de nós fomos criados num ambiente onde os nossos pais não conversavam com a gente. Não é verdade? Eu fui criado num ambiente que a única coisa que meu pai falava para mim é: você vai trabalhar. Talvez você foi criado nesse ambiente também. Não é verdade? Agora, talvez por quê? Pela simplicidade deles. A vida que eles tinham e onde eles tinham, a única opção de se alimentar, moral, ter alguma coisa, era trabalhando, correto? Era isso. E talvez a gente foi criado num contexto onde a gente não tinha manifestação de abraço, de carinho, de afeto. E muito menos de diálogo. E de alguma maneira eu queria dizer para vocês essa noite, que para as crianças, o pai e a mãe é um representante de Deus. A mente da criança funciona assim. Ela não vê Deus, mas o pai e a mãe é uma espécie, abre aspas, tá bom? É uma espécie de divindade para ela. Então, a forma como ela se relaciona com o pai ou com a mãe, ela imagina como é Deus para ela. Se o pai e a mãe são distantes e não conversam, não dialogam, qual a referência que ela tem de Deus?
Que o Deus é alguém distante. E o nosso Deus não é distante. Tanto é que existe o Espírito Santo que habita em nós. É um Deus que se faz presente em nossas vidas. Eu gostaria de te desafiar a, talvez de maneira proposital, reservar um tempo na sua agenda para tentar conversar com seus filhos. Eu tenho um filho adolescente. E como é que adolescente conversa? Tá bom, falou, tchau, já falei. Né? Mas mesmo assim, nós temos, alguns de nós, mais que o dobro da idade deles. Nós temos que ter maturidade para lidar com isso. E entender que é uma fase. E nós precisamos cultivar relacionamento nas crianças, em todos. Hoje nós contamos historinha aqui para as crianças. E em alguns momentos a gente ajoelhou e ficava olhando para a criança para ficar no mesmo nível dela, para ter acesso à conversa com ela. Porque a gente quer o quê? Conversar. Converse bobeira com seus filhos. Dê risada com seus filhos. Faça a pergunta, não feche as portas, mesmo quando eles fizerem a pergunta que você acabou de responder há 5 minutos atrás, não diga para ele, eu já te falei isso. Responda de novo. Responda de novo, sabe por quê? Isso é uma possibilidade de abrir diálogo para coisas que lá na frente ele pode falar para você. Mantenha o canal aberto. Mesmo que você teve uma criação que você não teve isso, rompa com isso. Rompa com isso. Porque agora nós precisamos abrir um novo canal para que os seus netos recebam investimento dos seus filhos, porque você investiu nos seus filhos. Estão entendendo, gente? E que os nossos lábios possam dialogar com os nossos filhos palavras que edificam, que transmitam graça. Quantos de nós crescemos ouvindo pessoas, ou até os nossos pais, dizendo assim, você é burro, você não vai dar em nada na vida. Um dos maiores escritores do nosso Brasil, ele cresceu ouvindo do pai dele que ele não ia dar em nada. E ele tem mais de 20 livros escritos hoje no Brasil. E quando ele estava no 9º livro sendo escrito, ele falou no lançamento do livro, é uma experiência que ele teve quando criança, que o pai dele falou que ele não conseguia aprender nada, que ele era burro. E aquilo guardou no coração dele. Ele foi, fez faculdade, escreveu, e no 9º livro o pai dele já tinha morrido há 5 anos atrás. E ele ainda estava escrevendo o livro para provar para o pai que já tinha falecido que ele não era burro. Você percebeu como é que isso fica dentro do coração? Como é que isso marca? Abra diálogo. Converse. Alguns de nós, a única conversa que nós temos com os nossos filhos é o que tem que pagar. É o que tem que comprar. Não menospreze alguns pedidos. Eu lembro que uma vez, meu filho estudava aqui no EMEI da Vila Formosa, e eu estava dentro do carro e meu filho mais novo falou para mim assim, pai, um dia você me busca de cavalo na escola? Eu, pá! No outro dia eu arrumei um cavalo. Cheguei na porta da escola com um cavalo selado. Aí ele morreu de vergonha e nem saiu da sala de aula. Aí ele viu que o negócio funcionou. Passou um tempo e ele falou assim, pai, você me busca de caminhão? Aí na época eu falei assim, liguei para o Jefinho e falei assim, Jefinho, preciso buscar um menino de caminhão. Pastor, estou viajando, mas eu arrumo alguém que vai buscar. O Toninho foi buscar, lembra disso? Paramos na porta
da escola, e buzinando, fazendo um escarcéu. E o resto das crianças? Aí as crianças começaram a falar assim, pede para o seu pai para vir buscar com isso, pede para vir buscar com isso. Eu falei, não, agora acabou. O sonho já foi realizado. Você percebeu? Isso vai ficar marcado para ele o resto? Meu pai é doido. Vamos buscar de cavalo. E depois eu fiquei bravo. Você vai subir, agora você vai subir. Você não sabe a vergonha que eu passei para tentar arrumar esse cavalo. E o cavalo todo desanimado. Aí cheguei em casa, disse, Sara, busquei de cavalo. A primeira coisa que a mulher falou, vê se ele não tem carrapato. Né? Abra a possibilidade do diálogo com seus filhos. Reserve um tempo na agenda para isso. Correto? Reserve um tempo na agenda para isso. Eu sei que nós temos o WhatsApp, que é um recurso fantástico para conversar. Eu sei que a gente tem outros recursos, mas nada melhor do que o olho no olho. Eu sei que a sua agenda é corrida. E a minha fala aqui não é para gerar culpa em você. A minha fala aqui é para te motivar. Faça isso. Mesmo que ele fale aquilo que você está cansado, e de preferência não durma quando ele começar a falar. Olhe no olho, dê atenção. Porque se ele está falando é porque aquilo é o quê? Importante. Eu não vou criticar essa profissão, que eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo. Você já foi no médico e ele vai te consultar, ele faz pergunta com a cabeça baixa, escreve, nem olha para a tua cara? É bom ser atendido assim? Um dia desse nós fomos no médico, a minha esposa, e aí a médica deu uma aula para a gente. Olhou no nosso olho, perguntou, e no final ela perguntou para a gente assim, vocês têm alguma dúvida? Pode falar. Ó, gente, eu vou falar para você, o remédio que ela deu não resolveu, a consulta foi paga, não foi barata, e eu sou fã dessa médica, sabe por quê? Porque ela deu atenção. Nem funcionou o que ela passou, mas ela deu atenção. Fechou? Lá na ficha telefônica, o primeiro D é diálogo. O segundo D para criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor, eu gostaria de sugerir a vocês, esse segundo D, eu gostaria de falar sobre disciplina. Se o primeiro é diálogo, o segundo é? E a disciplina, a minha geração voava cabo de vassoura. Eu tenho raiva do chinelo havaiana. Mas coitados dos meus pais, eles fizeram o que eles podiam de melhor. Então, não tem problema nenhum com isso. Estou vivo, estou inteiro, e grande parte do meu caráter, não todo, existe por causa deles. Na simplicidade deles, eles fizeram o melhor que eles podiam para a gente. Mas eu gostaria, esse texto, ele fala muito disso. Fala muito desse segundo D, da disciplina. A disciplina, ela é imposta por alguém que tem autoridade. Autoridade. E nós temos autoridades diante do nosso filho, porque Deus nos deu autoridade como pai e mãe. Deus nos deu autoridade. E a personalidade da criança, ela é delicada. E os pais, se não tomarem cuidado, podem abusar, se omitindo de exercer autoridade ou abusando de autoridade. Então nós precisamos procurar o equilíbrio. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, para aliviar um pouco a sua consciência. Nós não vamos acertar em tudo. Entendeu? Nós não vamos acertar. Alguém disse para mim assim, eu percebi que eu estou maduro para ser pai quando os meus netos vieram. Estão entendendo o que esse cara disse?
Mas o tempo vai passar e a gente vai errar. Mas a gente precisa tomar cuidado com aqueles erros que nós premeditamos. Nós precisamos tomar cuidado para não repetir erros na nossa disciplina do passado e não reproduzir esses erros na vida dos nossos filhos. Quais são esses erros? Excesso ou ausência. Alguns foram disciplinados de maneira errada pelos seus pais, e agora quando chega na vida dos filhos, eles têm medo de reproduzir isso e faz o quê? Não faz nada. Nós precisamos ter equilíbrio nisso. A Bíblia diz que quem retém a disciplina do seu filho, aborrece o seu filho. Todos nós precisamos de disciplina, não só as crianças, todos nós. Veja bem, nesse ambiente aqui que nós estamos, existe uma regra de disciplina. Por exemplo, agora vocês estão sentados e eu estou falando, já estou acabando. Imagina se não tivesse essa disciplina, como seria essa reunião? Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Não, eu vou falar, dá o microfone aqui, toma aqui. Você entendeu? Tem algum tipo de ordem. A gente reclama do semáforo na cidade, mas o semáforo é uma disciplina. Ele coloca limites sobre nós. Agora eu preciso parar para outro passar. E imagina a cidade sem semáforo. Como que não seria? Todo mundo reclama do semáforo, mas São Paulo, se ficar 5 minutos sem um semáforo, o que acontece? O semáforo queimou lá no Grajaú, a marginal parou. Disciplina. E nós precisamos disso. Nós precisamos não nos omitir de estabelecer limites e cumprir limites que delineam a vida dos nossos filhos. Meu pai mora na roça, numa cidade chamada Piuí. Cidade conhecida perto é Capitório. Ele mora pertinho daqueles cânions de Capitório, mora mal. E o meu pai, na terra dele tem cercas, da onde fica as vaquinhas lá, os bois dele lá. E aquela cerca é um limite, correto? Até aqui o boi pode ir, depois o boi não? Até boi precisa de limite para conviver. Nós não estamos falando de animal. Nós estamos falando de crianças que são a imagem e semelhança de Deus. E filhos que não têm limites, eles crescem com problemas de personalidade. Eles crescem com problemas de autoimagem. Eles serão um problema para a sociedade. Portanto, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor é estabelecer limites. Limites. É estabelecer que os nossos filhos têm diferença de um para o outro. Quem aqui tem mais de um filho? Não é? Não tem muita diferença de um e outro? Tem muita diferença. O meu filho mais velho, ele teve um tipo de disciplina de acordo com a personalidade. O mais novo, algumas vezes nós usávamos outro tipo. Chegou um certo ponto de idade que a disciplina era algumas negociações. Por exemplo, o mais novo meu, eu falava assim, ó, tá bom, vai desobedecer? Beleza, então, tranquilo. Quer desobedecer? Pode desobedecer. Você vai ver o que eu vou fazer na porta da escola. Você vai ver, eu vou chegar na porta da escola, vou falar bem alto, vem filhinho do papai, amorzinho. Não, pai, pelo amor de Deus, você sabe o que eu faço. Não, eu já vou fazer o que você vai fazer. Então, beleza, então. Tá certo? Se não fizer, vai ter disciplina, vai passar vergonha. Eu prefiro que você passe vergonha na minha frente do que depois na frente, dentro de uma delegacia. Algumas vezes, dependendo do delito que ele provocava, era outro tipo de disciplina. De vez em quando, diante do delito, a conversa era diferente. E até o tom de voz era diferente. Em alguns momentos, até a ameaça era diferente. Porque isso determina limites na nossa vida. E quem não tem limite, ele cresce com distúrbios na personalidade, na autoimagem.
Então, o que Paulo está dizendo nesse texto, ouse exercer a sua autoridade colocando, você que é casado, você precisa conversar com a tua esposa, com o teu marido. Porque de vez em quando na disciplina, um fala coisa, o outro fala. De vez em quando um condena, o outro absolve. E quem cometeu o delito gosta de quem mais? De quem condena ou absolve? Quem comete delito gosta de quem mais? Quem condena ou quem absolve? Quem absolve. Deixa para os avós absolverem. Você vai juntar as provas e vai condenar. E vai colocar o limite. Estão entendendo? Você precisa entrar num acordo. Você não pode brigar por disciplina com teu marido ou com a tua esposa na frente da criança. Você precisa entrar num quarto, precisa entrar debaixo da cama, sei lá onde você vai entrar. Você precisa conversar. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Qual vai ser a disciplina? Vai ser essa, correto? Então nós vamos combinar. E depois que a gente combinar, a gente vai fazer o quê? Vai verbalizar para eles. E aí nós temos que concordar. Ah, eu discordo. Você discorda, mas não precisa entrar num acordo, correto? Porque a criança percebe quando os pais bate cabeça. Você não sabe nada, inocente. Você não sabe tanto que ele sabe das coisas. Ouse colocar limites na vida dos seus filhos. Eu podia citar um monte de texto bíblico de pais que foram bonachão e o preço que pagaram por ser bonachão. Primeiro D qualquer? Primeiro D qualquer? Segundo? E o último? É isso que vocês estão fazendo hoje com eles aqui. Diversão. A criança precisa de? E a criança precisa de diversão junto com os pais. Então eu vou te fazer um convite. Daqui a um tempo nós vamos convidar você, sabe o quê? Para um piquenique. A tua família com o teu filho junto com a gente, nós vamos para um lugar bacana, nós vamos fazer, sabe o quê? Piquenique. Botar uma toalha no chão, abrir a bandeja e comer todo mundo? Porque os seus filhos precisam se divertir, mas precisam se divertir junto com vocês. Sabe por quê? Porque isso gera memória. Isso gera memória. Isso gera um arquivo de memória na consciência da criança e que depois ele vai reproduzir com as outras gerações. Que Deus te abençoe. Quando a gente chamar para o piquenique, vocês vão? Vamos lá, não é verdade? Vamos lá, vamos fazer um bolo, levar umas frutas, levar umas bolachas e vamos brincar com as crianças. Toda criança precisa de diálogo, disciplina e diversão. Toda criança. Ou eu poderia dizer assim, que todo ser humano precisa de diálogo, disciplina e diversão. Mas a gente chega num ponto da vida que é assim, ó. Isso não é mediocridade, não. Isso é senso de pai e de mãe. A gente chega numa fase da vida assim que a nossa felicidade é ver os nossos filhos felizes. Que a nossa felicidade é vê-los bem, não é verdade? É vê-los bem. Mas preste atenção que eles não ficarão bem por acaso. Existe a graça de Deus cuida deles. Mas também existe uma parte que é a nossa construção. É aquilo que nós vamos fazer. Então eu gostaria de te desafiar, sem gerar culpa no seu coração, e sem gerar ânimo. Tenha como meta na vida dos seus filhos oferecer diálogo, diversão e o resto Deus vai estar com vocês. Deus vai dar graça com vocês. E aí nós vamos não irritar os nossos filhos, mas nós vamos criá-los na instrução e no conselho do Senhor. É assim que Deus faz conosco. Deus se comunica com a gente, fala com a gente. Deus coloca limites na nossa vida. E Deus dá a possibilidade da gente se divertir. De maneira sábia, equilibrada e saudável. Que Deus te abençoe a não provocar os seus filhos à ira, mas criá-los na admoestação do Senhor. Quero orar com você e eu quero agradecer a Deus porque você está aqui.
E você está aqui, porque você veio e você ouviu essa palavra, e porque no dia de hoje o seu filho pôde receber investimento, amém? Pôde receber investimento. Então vamos orar. E eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu queria que você pedisse para Deus, para que desse condições para você, para fazer isso com seus filhos. E talvez em oração aí onde você está, você pedisse para Deus que você como família tivesse união. Você e sua esposa, seu marido, falassem a mesma língua. E vocês tivessem união para oferecer isso para os seus filhos. E talvez quando eu estou falando isso, você fala, mas pastor, eu não consigo, é muito difícil. Mas talvez nessa oração você pode dizer, Deus, me ajude a fazer isso. Às vezes eu não consigo conversar, não tenho paciência, eu não sei como fazer. Mas Deus vai te orientar. Deus vai te dar graça para isso. Pastor, meu marido não faz isso. Minha irmã, faça você. Pastor, minha esposa não faz isso. Faça você. Comece por você. Mas não deixe de fazer. Não deixe de cuidar do bem mais precioso que você tem, que não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua profissão, é seu filho e sua filha. Esse é o seu bem mais precioso. É tão precioso que a Bíblia diz que os filhos não são fruto do acaso, são herança do Senhor para nós. Senhor, nesta noite, nos abençoe, nos guarde, nos capacite, ó Deus. Quantas vezes nós não conseguimos, nós somos incapacitados, mas a Tua graça pode ser conosco. Então nos ajude, nos dê graça e misericórdia, Pai. Nos ajude a oferecer aos nossos filhos diálogo, disciplina e diversão. É no nome de Jesus que nós pedimos e nós agradecemos ao Senhor. Amém e amém.